não dizemos como Pedro, bom é estar aqui, Senhor, façamos uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas nós dizemos, estamos aqui, Senhor, porque essa é a tua casa, é o teu altar, é o lugar de adoração, e nós te adoramos, Senhor. Somos um contigo. Amém. Somos um contigo, Senhor. Isso. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Liberando, Rai. Amém. Amém. Nós somos um porque bebemos do mesmo Espírito. Participamos da mesma adoração, da mesma comunhão, do sangue e no corpo de Cristo. Damos graças, por essa adoração. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Nós atribuímos tudo isso ao Cordeiro: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Amém? Como é que tá o som aí? Eu estou aqui no escritório, não estou lá na sala. Aqui embaixo o sinal da internet é um pouco mais fraco. Não, tem que levar o notebook lá para cima, etc. Amém. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra do irmão Adiel. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, peguem aí as Bíblias. Nesses dois textos aqui, ó. Nós vamos começar em João, capítulo 4, versículos 3 a 5, que é um cumprimento profético de Gênesis 49, 22. Toda vez que você vê um nome, um lugar, uma cidade, às vezes até uma árvore, como Zaqueu subiu naquela árvore, tudo tem um significado na Bíblia e Bíblia se explica com Bíblia. Então é sempre bom a gente buscar uma concordância bíblica e ver aonde aquele texto foi citado. Pegaram as Bíblias aí? Dá um ok aí. É bom estar com o Yuquias, a Aida aqui. Os demais irmãos que têm de bom fim, etc. Ok, então vamos lá. João capítulo 4, versículo 3 a 5, fala assim, ó. Jesus deixou a Judéia, porque ele começou a ser rejeitado pelos judeus, pelos fariseus, pela liderança daquela época. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia. Galileia dos Galileus lá. E era-lhe necessário, observe essa palavra necessário. Jesus percebeu que era necessário atravessar a província de Samaria. Existiam duas formas das pessoas saírem do sul da Palestina, de Jerusalém, e ir para o norte da Palestina. Os fariseus, os samaritanos, pegavam um caminho mais distante. Eles iam beirando, passavam às vezes o Rio Jordão e ia por fora, beirando até lugares de montanhas, etc., para não passar em Samaria. Porque Samaria, segundo eles, era um lugar amaldiçoado, de um povo incrédulo, imundo e apóstata. Mas Jesus falou assim, ó, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então aqui é o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Os arqueólogos já descobriram as ruínas de uma igreja cristã do início do século nessa cidade chamada Sicar. O que dá-se a entender que aquela mulher falou de Cristo, e o evangelho da graça e do reino alcançou aquela população
e durante muitos anos ali houve uma igreja cristã. Então estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A gente conta as horas no relógio daquela época, normalmente era contada de 3 em 3 horas. 6 horas da manhã até 9 da manhã, terceira hora. 9 da manhã ao meio-dia, sexta hora. Nona hora, 3 horas da tarde, tá ok? Então Jesus sentiu a necessidade de passar pela Samaria e porque ele tinha um encontro especial com uma samaritana, taxada como um povo impuro. Aquela mulher andava em adultério. Ela teve 5 maridos, o sexto que ela estava nem era dela. E Jesus foi o 7º homem que apareceu na vida dela. Bem, se você abrir agora em Gênesis 49, 29, você vai entender o que é que significa essa fonte de Jacó. Vamos lá, abra a Bíblia em Gênesis. Eu já deixei aqui marcado para ser mais rápido. Quando Jacó abençoa os 12 filhos dele, que se tornaram as 12 tribos de Israel, houve uma palavra profética a respeito de José. Se encontra no versículo 22. Então, em Gênesis 49, 22, fala assim: Jacó é um ramo frutífero junto à fonte. Então, José é um ramo frutífero junto à fonte. Que fonte? Aquela fonte que nós lemos em João, a fonte que Jacó dera a José. Então Jesus estava naquele momento, parou no lugar chamado Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Então Jacó fundou uma fonte. Então a profecia que Deus deu a Jacó a respeito de José é que José é um ramo frutífero junto à fonte. Lembrando-se que José, no Antigo Testamento, é uma das figuras, é um dos paralelos. A história de José tem muito a ver com a história de Jesus. Ele foi negado pelos seus irmãos, foi levado como escravo, ficou na masmorra, foi elevado. Então a história de José tem muito a ver com a história de Jesus. Agora imagine Jesus sentado naquela fonte. Observe essa profecia. Jesus, é um ramo frutífero junto à fonte. Entendeu? Então Jesus estava representando ali a bênção, a profecia, o cumprimento espiritual da profecia que havia sobre José. Agora preste atenção à segunda parte do versículo 22 de Gênesis 49. Fala assim: seus galhos se estendem sobre os muros do legalismo, muros do preconceito religioso, muros denominacionais. Jesus sai de Jerusalém e fala: é necessário que os meus galhos se estendam por cima dos muros e alcance uma pecadora samaritana. Ou seja, uma coisa que
a graça de Deus não tolera são muros. Então, o amor de Cristo, ele veio buscar os pecadores. Então, o amor, a misericórdia e a graça de Deus se estendeu sobre os muros. Os seus galhos, Jacó é o ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos, Jesus era aquele galho, aquela fonte estava sentado naquela fonte, ele era aquele ramo frutífero que estendeu os seus galhos acima dos muros preconceituosos da religião judaica naquela época, que discriminava o povo samaritano, ao ponto de quando Jesus estava vindo da Galileia, voltando a Jerusalém, né, João e Tiago queriam fazer descer fogo do céu como Elias havia feito. E Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Ok? Então, coloque na sua mente isso. Deus não tolera muros que impedem que a graça salvadora dele alcance todas as pessoas, de todas as nações. Jesus falou assim, ó, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E este evangelho do reino, o senhorio de Cristo, precisa ser anunciado a todos os povos para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Então o reino de Deus precisa ser anunciado, pregado, e nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Não só de Garanhuns, não só de Pernambuco, do Brasil, mas de todas as nações, para que o reino venha. Quer dizer, o reino só vai vir quando o senhorio de Cristo for anunciado, estabelecido sobre a terra. Aí o reino virá na sua plenitude. O John fala de uma palavra. O que você tem feito para levar o reino a todas as nações? Eu estou gravando esse áudio aqui. Estou gravando essa conferência. Vou colocar ela no YouTube. Pela internet nós podemos fazer conferências com qualquer pessoa no mundo. Vamos lá? Palavra do Adiel, 20 de julho de 1988. Adiel faleceu um ano depois, 18 de julho de 1989. 20 de julho de 1988, eu estava no Hebron. Eu ministrei a palavra sobre a parousia de Cristo. Foi no final de uma escola de profetas. Nós emendamos com esse encontro no Hebron. Eu estava presente e ouvi ao vivo o Adiel ministrar essa palavra. 20 de julho de 1988. Em 20 de julho, em 15 de julho de 1989, eu casei com Patrícia. Quarta-feira agora eu faço 31 anos de casado. No dia 15 de julho de 1989 eu me casei com a Paty. 3 dias depois, no dia 18 agora, no domingo agora, no sábado agora, no próximo sábado, completa-se 31 anos que o Senhor levou o Adiel. Em Zacarias 2:4 lemos, e disse-lhe, corre, fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então imagine, no coração de Deus, a igreja que representa a Jerusalém, o reino de Deus na terra, Jerusalém desce do céu, deveria ser uma cidade sem muros, assim como são as aldeias, por causa da multidão de homens e animais
que haverá nela. É claro, continua o Adiel, isso aqui é uma transcrição da palavra do Adiel. Nós não temos o áudio dessa palavra. Não sei porquê, mas eu encontrei essa palavra em máquina de datilografia quando eu estive em São Luís do Maranhão, na casa da Suelma e do Fabiano. E ela me mostrou essa palavra. Eu falei, puxa, essa palavra tem que estar sempre, constantemente sendo recordada pelo conteúdo que vocês vão ver aqui. É claro que não é uma referência à velha Jerusalém, e sim à Jerusalém celestial. Quando os homens encontram uma revelação, mais do que depressa procuram cercar aquela revelação como se fosse propriedade exclusiva deles. Só nós temos a revelação do reino. Nos foi confiada a revelação do reino. E daí em diante, tomam para si o nome da revelação que receberam. A revelação do batismo gerou a Igreja Batista. Os que tiveram a revelação da volta de Jesus, ou advento de Jesus, deram o nome a si próprio de adventistas. A revelação sobre Pentecostes gerou os pentecostais, e assim por diante. Porque a revelação se torna uma coisa tão grande, tão maravilhosa, que os homens se empolgam tanto que se limitam, estacionam. O pior é quando não estacionam na revelação, estacionam no homem, só porque foi o canal da revelação que Deus deu. E quando esse homem morre, o endeusam ao ponto de formar uma denominação ao redor dele, com o nome dele. É o caso de Lutero e os luteranos, calvinos e os calvinistas. A igreja menonita foi fundada por um grande reformador, um homem maravilhoso chamado Menon. Quando ele morreu, os seus discípulos se limitaram aos seus ensinamentos e fizeram de Menon o centro da revelação em vez da Bíblia. Muitos começaram a agir da mesma maneira com o irmão Stevens, mas ele afirmou várias vezes que 1000 profetas ultrapassariam o seu ministério em sabedoria, em ensinamento, em revelação, em poder, em obras e etc. Pois o Senhor continua revelando a sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não podemos estacionar. No mundo natural, com o progresso que temos, podemos girar o mundo inteiro em um pouco mais de 24 horas. Agora, os russos já estão mandando uma sonda espacial para Marte, que já é coisa antiga, né? E daqui a pouco vamos ter uma colônia em Marte. Não tem habitantes em Marte, mas temos que levar essa palavra até os confins da Terra. E não há limitação. A coisa importante é, corre, fala esse homem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Quer dizer, sem limitações. Nunca vamos chegar a um ponto de dizer, paramos por aqui. Nós já temos tudo. Você conhece essa expressão? A gente precisa tirar essa expressão do nosso vocabulário. Nós temos na palavra viva tudo que Deus tem para a gente. Não. O apóstolo Paulo falou, eu lancei o fundamento. Cada um de vós veja como edifica. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Mas já pensou se você não tivesse os evangelhos? Se não tivesse o livro de Atos? Se não tivesse o livro de Apocalipse? As epístolas de Tiago, né, que fala da fé, mas fala de obras, de Pedro, de Judas, de João. Mas Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Com certeza, todos os fundamentos necessários para a gente lançar os alicerces do reino já nos foi dado pela graça de Deus através do irmão Stevens. Paramos por aqui, porque somos filhos de Abraão, pela fé. Ele habitou em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros da mesma promessa. Por isso, habitamos em tendas.
Nós estávamos no caminhar e de repente veio a palavra. Vamos agora entrar no reino. E agora? Vamos expandir o reino. Estamos entrando no reino, vendo a cada dia um aspecto diferente desse reino, vendo uma coisa nova, que está sendo revelada pelo Senhor. Muitos estacionaram, com tristeza dizemos, pois não tiveram o pique, né? Não faz tempo que a gente não vê essa expressão, o pique, a garra, de continuar avançando nas verdades que o Senhor está revelando. Página 4. Aqui vai ser mais leitura daqui para frente. Agradeço ao Senhor por tudo o que aconteceu em nosso meio. Fazem 40 anos que a visão do reino foi pregada. 79, 80, 81. Né? 40 anos. E esse reino precisa ser pregado a todas as nações. O John disse, eu creio nesse caminhar, com letra maiúscula, de todo o meu coração. Mas se um dia nos levantarmos contra a ordem divina, nos tornaremos uma Babilônia. Você já pensou em como se tornou uma Babilônia? É só se fechar quando surgir um outro povo com uma revelação maior do que a gente, talvez em algumas áreas, né? Além da que temos tido. Você pode dizer, espera aí, coisas novas e estranhas são perigosas. No final de setembro de 1988, estarei ministrando, quer dizer, imagina, nós estávamos aqui em julho, né? Agosto, setembro, outubro, quer dizer, 3, 4 meses depois, estarei ministrando em Belo Horizonte para um grupo grande, cerca de 40 congregações. A gente sabe o que aconteceu, inclusive Paulo Leite, os irmãos de Belo Horizonte, Tilu, tudo veio por causa dessas ministrações aí. 40 congregações comemorando a festa dos tabernáculos. Sinto que daqui por diante, isso a Diel já falou há 31 anos atrás, vamos encontrar muitos outros grupos ou comunidades no Brasil que estarão abertas para a revelação. E nós tanto iremos e ministraremos para eles, quanto eles virão e ministrarão para nós, ou para nossas igrejas. E pouco a pouco, nós vamos ver o que está profetizado em Zacarias. Jerusalém será habitada como cidade sem muros. O Adiel falava que muitos vêm, voltam, vêm, pegam alimento, vão embora, uns ficam, outros voltam. Tá legal? Você pode delimitar a propriedade do Hebron, porque tem uma cerca à volta dela. O que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa experiência com Ele, é que nós não tenhamos muros, não tenhamos limitação. Tanto doutrinariamente, quer dizer, com relação aos nossos ensinamentos, se Ele começar a revelar outra coisa para avançarmos, como também em termos de pessoas que não estão se reunindo conosco. Aconteceu isso com Jesus. Os discípulos vieram correndo e disseram, Senhor, vimos um homem que em teu nome expele demônios e nós proibimos. Não, você não faz parte da ordem divina. Você não faz parte do corpo de Cristo. Você não tem a visão do reino, porque não segue conosco. Jesus disse, não o proibais, pois quem não é contra vós, outros é por nós. Vamos tomar cuidado para não ficarmos com certas maneiras ou costumes que podem se tornar marcas de uma denominação. Recusamos nos tornarmos uma denominação, mas queremos andar em novidade de vida, abandonando as tradições humanas, livres dos condicionamentos. Recentemente fui convidado para falar em uma igreja de Salvador. Eu também estava presente ali na região do Iguatemi, Itaigara. E falei exatamente contra as posições, contra os pedestais, contra as honrarias humanas, contra a hierarquia eclesiástica. Depois que a Adiel deu essa palavra nessa igreja, a igreja foi fechada um mês depois, saiu na primeira página do jornal de Salvador. Não vou contar detalhes, mas eu estava presente. Precisamos de uma mente renovada, porque Jerusalém está sendo como uma aldeia sem muros. Muros na nossa mente, muros no nosso coração e muros físicos. Com a visão do continente asiático, que tinha havido um ano antes,
Nossa mente vai se abrir mais, ainda mais agora com a UMJ, né? E quem sabe vamos trazer algumas coisas do Oriente e vamos introduzir aqui instrumentos diferentes, modo novo de cantar e louvar a Deus. Já pensou os africanos aqui adorando, batendo o pé? Ou até uma revelação nova para entrarmos na adoração no nível mais alto. Queremos constantemente coisas novas do Senhor, não do homem. Nunca estacionar, nunca nos limitar dizendo alcançamos toda a revelação ou toda a verdade. Há pouco tempo falei em Niterói, onde ele morava, sobre o exército do Senhor, que não é composto só por aqueles que estão na frente da batalha, lutando. Precisamos de ter uma mente aberta para considerar os demais contingentes do exército do Senhor. Quer dizer, existem várias igrejas, várias frontes, cada um com comissionamento, que estão com uma atividade diferente da nossa. A gente não pode julgar. Me lembro de uma praça lá em Niterói, em frente à estação das... Eu quero ler toda ela para ficar registrada, viu, gente? Só faltam 3 páginas, são pequenas aí. Me lembro de uma praça lá em Niterói, em frente à estação das barcas. Todo domingo, uns irmãos, com um amplificador enorme, uma caixa de som, guitarra, microfone e um pregador. Ficam lá pregando. Há muitos anos não fazemos mais isso. Lembra, Diva, na UMJ? A gente foi no Marco Zero, aí estavam profetizando, aí tinha um evangelista lá. A gente pegou o microfone e falamos a palavra de Deus no microfone. E as pessoas se achegaram, né? Ai, meu pai. Há muitos anos não fazemos mais isso. Óbvio, a gente não faz esse tipo de evangelismo, a não ser que Deus dirija também, porque não tem forma para Deus, né? Mas a gente não faz isso de forma leviana ou etc. Né? O Senhor nos chamou para lutar contra principados e potestades, contra as dominações desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o irmão Adiel está dizendo que o exército seu tem muitas linhas, muitas frentes, né? Você tem artilharia, você tem o pessoal de bomba, você tem os paraquedistas, você tem o pessoal do mar. E ele está dizendo que nós, como membros do corpo de Cristo, temos uma função muito espiritual. É o caso da OMJ. A gente trabalhou 2, 3 anos só agindo no nível espiritual. Há uma porção de contingentes diferentes no exército. Cada igreja, cada grupo tem um chamado de Deus para realizar uma determinada obra. E nós não podemos desprezar essas pessoas. Ah, Senhor, estão ali pregando em teu nome. Opa, não interfere não, abençoe. Né? A gente abençoou o missionário lá. Cada igreja, cada grupo tem um chamado de Deus para realizar uma determinada obra e nós não podemos desprezar essas pessoas. É claro que a gente não é a favor da corrupção, negócio de tirar dinheiro do povo, né? Esses mercenários. Né? Precisamos manter nossa mente sempre alerta, ser ilimitados e sermos uma aldeia sem muros. Também acolher as pessoas que não são do nosso grupo com o coração aberto. Tem um bom espírito, um bom coração, tem uma revelação, pode acrescentar alguma coisa a gente? Vamos ser um. O que é o corpo de Cristo? Quem faz parte do corpo de Cristo? Seriam todos os que confessam o nome de Jesus? Até no nosso meio é diferente, exatamente não. Você pega a igreja de Salvador, né, a igreja de São Paulo, totalmente diferente, né? Alguns aspectos, os fundamentos são os mesmos. Né? Nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas cada um tem um caráter, um dom, um ministério. Né? Temos as bases da nossa formação familiar. São as bases lançadas pela equipe apostólica, nossos pais espirituais. Continuando. Seriam só os que têm muros? Os que têm restrições que estão realmente preparados para participar da grande obra que o Senhor está fazendo nesse fim dos tempos? Lembre-se, este é o clamor, é a súplica de Jesus, que eles sejam um. Babilônia é tudo que se levanta hoje contra a revelação de Deus. Eu botei um vídeo no YouTube uma vez e falei, puxa, esse cara aqui tem a visão do reino. Teve gente que me criticou.
Você acha que só a gente tem a visão do reino? Inclusive, esse cara tem uma visão do reino muito abrangente, muito prática. E durante essa revelação para eles começou em 70, não em 70 não, em 1900 e pouco, quer dizer, já faz aí em torno de 20 anos, nós temos 40 anos de visão de reino, eles têm 20 anos. E eles estão preparando pessoas para influenciarem as 7 áreas de uma sociedade. Você viu aí, ó, o ministro da Economia, nós estamos com 3 ministros pastores, 2 presbiterianos, agora o da Educação, da Justiça e a Damares, da, como é que chama lá? Da Cidadania, esqueci lá o nome da Damares, alguém bote aí. Nós estamos com 3 pastores, fora o Onyx, que é evangélico, a esposa do Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, nós estamos, né, colocando Cristo como Senhor dessa nação, gente, através de filhos de Deus. Agora, os presbiterianos, a gente viu isso, o calvinista sempre falou e ensinou os presbiterianos a serem sal da terra e se prepararem para ser influência. Olha aí a faculdade luterana, né? A Mackenzie não, a faculdade que esse ministro faz parte, né? A Mackenzie, se eu não me engano, né? Luterana. Minha cunhada, meu irmão casou com uma presbiteriana, ela é chamada de pastora das igrejas. Todo o material religioso de todas as escolas presbiterianas do Brasil, inclusive aqui de Garanhuns, é feita pela equipe da minha cunhada, Márcia Barbucci. Tá lá, você pega o livro do Noah, da área de religião, inclusive de filosofia, tá lá, Márcia Barbucci e equipe, entendeu? E de todas as igrejas presbiterianas. Não somos exclusivos. Nós precisamos derrubar esses muros, gente. Tá legal? Agora, nós temos né, a revelação, o fundamento. Ninguém vai mexer nos fundamentos. Mas nós vamos expandir os fundamentos. Somos livres para amar a todos com o amor do Senhor, não rejeitando ninguém, qualquer que seja a concepção deles. Quando derrubamos os muros e abraçamos os irmãos que vieram a nós, agradaremos ao Pai. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Muitos grupos se levantarão no Brasil com fome desta palavra. Eles vão agarrar na nossa orla. Gente, eu estou ministrando segunda-feira no grupo de princípios elementares de doutrina para em torno de 700 pessoas. Eu tenho no primeiro grupo do WhatsApp 160 e poucas pessoas e no outro grupo nós estamos com 120, ou seja, são 300 pessoas. Se cada ali como é família, se cada um ali tiver com 3 pessoas em casa, nós estamos ministrando para 900 pessoas. 30% das pessoas que estão recebendo a palavra na segunda-feira são de fora. Pessoas que conheceram esse caminhar 20 anos atrás, pessoas desgarradas, pessoas que a Sônia colocou uma irmã dela, católica, de São Paulo. A Margarete, que eu morei com ela em Salvador, depois de 30 anos, o Wagner, ex-marido dela, indicou uma amiga de Margarete de Rio Preto. Ela falou com Margarete está no grupo. Margarete falou: ai, minha filha Isabel e o marido estão morando distante, estão sem congregação. Está lá Isabel, o marido. Nós estamos com gente da Itália, tem um cara dos Estados Unidos, tem um cara da África, tem um cara de Moçambique, tem um outro cara que é da Irlanda. Um foi colocando o outro, gente que estava fora do nosso meio. Quem tem participado, eu tenho falado. O Eudes, um irmão que frequentou a igreja de São Paulo durante muito tempo. Eu estava na reunião de segunda-feira, falou: Eudes, nós amamos você. A mãe dele faleceu, ele morava com a mãe, está sozinho nessa pandemia. Você é querido. Ele disse que, para de falar que eu estou chorando aqui. E aí vai, não vou ficar aqui falando muito para não estender. Muitos grupos se levantarão no Brasil com fome desta palavra, buscando a revelação do reino, querendo os cânticos que o Senhor tem inspirado. Amanhã, segunda-feira, o André Urquiza vai vir aqui em casa, porque eu vou ministrar sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou gravar e vou botar no YouTube.
a revelação sobre a adoração. O André vai me ajudar, estou combinando com ele os cânticos. Nós vamos cantar um cântico, vamos adorar, vamos salmodiar, vamos cantar em línguas, adorar em línguas, vamos profetizar ao vivo para 800 pessoas, 30% fora do reino, e a maioria. Tem uma irmã adventista, lá de São José do Rio Pardo, que a Sônia indicou. Essa irmã falou: Rai, quanto tempo eu fui adventista? Ela está imprimindo tudo, encadernando, dando para o pai dela, para o irmão. E ela falou: quanto tempo eu fui cega? E essa revelação da graça de Deus está mudando toda a estrutura religiosa da minha mente e do meu coração. E ela está pregando a graça. Ela descobriu a graça. Saiu debaixo da lei do adventismo. Da mesma forma, vamos nos abrir para eles também, para receber os cânticos que eles têm recebido. Teve irmãos, às vezes, levaram um cântico no Hebron, entendeu? E o cântico tinha nada a ver com a revelação que a gente tem. A gente vai filtrar essas coisas, né? Olhar de tudo, retém o que é bom, né? Como Paulo fala aos Tessalonicenses, tudo que é bom, agradável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente. Paulo sempre abriu as coisas. Pedro fechou, pregou o evangelho só para os judeus. Aí Deus teve que levantar Paulo para levar o evangelho a todas as nações. E a palavra dos líderes de outros grupos. E então vamos compreender que o corpo de Cristo vai muito além do que podemos imaginar. Não pode haver restrição no nosso coração. Precisamos ser flexíveis, prontos para ouvir quando o Senhor trouxer uma revelação profunda, estranha e difícil de receber através de um irmão desconhecido. Tem uns 3 pastores no mundo hoje, que eu sigo esses caras há 1 ano. Os caras na Ásia, aqui no Brasil, eu descobri um pastor que tem a revelação do reino. Entendeu? Descobri um norte-americano. São pessoas que estão revolucionando e estão pregando o reino. Eles dizem abertamente na internet, essa doutrina do arrebatamento é um dos maiores enganos que já entrou na igreja. Porque as pessoas veem uma pandemia e ficam dizendo, é o fim do mundo, tô doido para sair do mundo. Quando nós devemos ser sal da terra, luz do mundo e agentes de transformação. Eles dizem, venha o teu reino, aí Jerusalém desce do céu. Então, graças a Deus, não só somos nós, só que eles têm algumas atitudes muito práticas, interessantes, a respeito de como estabelecer o reino na terra. O John também tem algumas orientações. Deus vai enviar outros mensageiros para o nosso meio, com maturidade e discernimento. São pessoas muito maduras, de testemunho, de 40 anos de ministério, não são crianças em Cristo. Vamos por dizer, essa é a palavra de Deus. Vamos exercer hospitalidade, pois Hebreus 13:2 diz que alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Quando a Bíblia fala em Apocalipse, ao anjo da igreja tal, o anjo aí são os pastores. Vamos derrubar os muros, está acabando, tá gente? Falta uma página, 2. Vamos derrubar os muros para receber tudo que o Senhor ainda vai nos revelar. O importante é estar alicerçado na palavra, no fundamento apostólico. Eu lancei o fundamento, estudando profundamente, até nos originais em grego. Tudo que eu leio do John eu pesquiso na Bíblia, no grego e me aprofundo. Porque o John fala que o verdadeiro Timóteo não é aquele que diz amém a tudo. O verdadeiro Timóteo é aquele que é como os bereanos, como fala aqui. Desta forma, quando vier uma doutrina ou um ensinamento estranho, saberemos discernir imediatamente se é verdadeiro ou falso. Porque além do conhecimento da letra, nós temos o Espírito Santo. Esta é a característica do maduro, conforme Paulo fala em Hebreus, para os adultos que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É fácil discernir o bem, óbvio. Você pega qualquer palavra do John, meu amigo, pode comer que já está digerida, purificada e não tem fermento na panela. É fácil discernir o bem, mas quando se levanta alguém, especialmente se não o conhecemos, com uma palavra que não é agradável, precisamos ter uma atitude correta, como a tiveram os bereanos, como tiveram equilíbrio os bereanos. Receberam a palavra com toda altivez, a gente não vai rejeitar,
mas também examinar as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Queremos receber a palavra de Deus e a receberemos como os bereanos, examinando as Escrituras. E se não conferir com as Escrituras e deixarmos de lado, porque não serve, não é boa para nós. Mas, última página, se confirmar com as Escrituras e com a revelação que Deus tem, inclusive com o comissionamento que a gente tem, porque tem coisas boas que é boas para os outros, mas tem coisas boas que não é boa diante daquilo que Deus tem nos mostrado de acordo com as linhas lá dos exércitos, né? Mesmo que seja um pouco estranho, vamos abrir o coração e entrar nisso, porque é Deus que está falando. Jerusalém será edificada como uma aldeia sem muros, sem limitação. Entre na ilimitação do Senhor. Examinando, estudando e meditando nas Escrituras. Esteja pronto a todo tempo para dar uma palavra do Senhor, pois é isso que Deus requer de nós. Deus nos proíba de estacionar. Queremos continuar avançando na revelação. Se amanhã eu parar, diz o Adiel, me deixem para trás e continue, porque o Senhor tem mais coisas lá na frente. Mas eu não vou parar. Aliás, Deus parou ele um ano depois. Né? Mas eu não vou parar. Eu vou avançar mais e mais. Sejamos inconformados e insistentes, sem restrição. Os muros servem para proteger as denominações. Lembra-se que uma das coisas que Babilônia fez foi levantar uma cidade e cercá-la. E Abraão não. Nós somos descendentes de Abraão, em tendas, habitamos em tendas. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Deus nos chamou para as nações, meus irmãos. Eu tenho orado a Deus, estou conversando com alguns irmãos, estou pedindo a Deus força, que nem Caleb. Eu quero ter a força quando eu tinha 24 anos. Porque há muito o que fazer. Estou com um projeto para pregar a palavra traduzida para o inglês. Esteja orando. Agora, requer tempo, né? Trabalho. O reino é trabalho. Muito. Já estou toda segunda-feira. Nós vamos esse estudo de princípios elementares. Acabamos agora a parte 1. E toda ela está gravada. Eu gravei todos os ensinamentos, está gravado. Criei um blog, se você não acessa, raibarreto.com.br, e coloquei lá na área restrita. 16 lições já estão gravadas, com uma unção fantástica. Complementei com muito ensinamento. E agora nós vamos entrar na parte 2, Pão para os Filhos. 35 lições. Depois nós vamos ter, ou 35 não, né? De 17, da 18 lições, tudo gravado. Nós vamos até janeiro do ano que vem. Janeiro não, vai dar mais... Isso aqui deu 4 meses, nós estamos desde março, abril, maio, junho. 4 meses já, toda segunda-feira. E os irmãos Odone, Lino, Paulo Barreto e outros falaram, grava. Porque quando entrar um novo convertido nas nossas igrejas, nós temos todo o princípios elementares de doutrina ensinado com uma unção de um mestre do reino. Isso é um milagre. E eu vou gravar até o final. Agora eu já estou com outro projeto. Né? Esteja orando aí. Os muros servem para proteger a denominação, não o povo. Jerusalém não terá muros como uma denominação fechada em si mesma, mas será habitada como uma aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nele. Aleluia. Adiel Almeida de Oliveira, Hebron, São Paulo, Ribeirão Preto, 20 de julho de 1988, um ano antes de Deus levar o irmão Adiel. Amém? Somos um. Que a gente nunca esqueça desta mensagem. É uma mensagem de alerta, é uma mensagem do que está no coração de Deus, de nós sermos uma cidade, uma igreja
uma mente, um coração, um espírito sem muros. Lembre-se, Jacó, nunca esqueça, nunca mais você vai esquecer. Jesus, Jacó, será como uma árvore frutífera, plantada junto à fonte de águas, e a seus ramos se estendem acima dos muros. Jesus, João capítulo 4. Ele ministrou o que eu estou dizendo, ele ministrou no Hebron, aí ministrou em São Luís do Maranhão, por isso que a Suelma transcreveu, deve ter gravado em fita cassete, ainda bem que ele deu aqui em Garanhuns, então já é uma unção, né, de uma Antioquia. Gente, eu gostaria, orem por mim, para Deus me dar força. Naturalmente falando, é uma batalha. Eu tenho reunião segunda, tenho reunião terça da equipe apostólica, minha família agora vai fazer uma reunião toda quarta, quinta-feira é reunião em Garanhuns, sexta-feira é o único dia que eu tenho, sábado tem reunião, domingo tem reunião de manhã, domingo à noite tem reunião. Só a graça de Deus. Amém? Abençoamos. Somos um. Que Deus nos dê força para levar o evangelho do reino a todas as nações. Pode continuar, Ivo. Crisóstomo, eu não fui hoje porque eu tive que preparar essa palavra. E etc. Manda para a casa do Itamil. Amém. Eu quero falar alguma coisa que está no meu coração agora, né? Eu vim nessa palavra, né, do Adiel, e lembrando de uma palavra que foi ministrada esses dias, que é